tem algumas perguntas aqui do nosso clube de membros que a gente vai colocar. Marcelo Souza, admiro muito o Antônio Oliveira, tem uma trajetória linda e sabes, deve ser português, sabes aproveitar esse momento. A Fiel te ama, cuida do nosso clube. É o recado, na verdade, do Marcelo Souza. Mais aqui do clube de membros, Thiago Santos. Antônio, na sua opinião, entre os grandes clubes paulistas, qual você considera ser o adversário mais difícil de enfrentar e por quê? Nesta altura não há margem para dúvidas, portanto, o Palmeiras, pela estabilidade que criou, pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelo Abel, portanto, por uma presidente de convicções, onde mostra que quem manda é ela, portanto, e depois existe claramente uma comunhão entre presidente e treinador, onde se cria uma estabilidade, onde se cria um elenco que já joga junto há anos, onde vão-se criando também novas gerações que se vão enquadrando dentro dos princípios e valores que se vão criando dentro do grupo, porque o grupo, muitas das vezes, e a equipa é a imagem do seu treinador, do seu presidente. E nesta altura é realmente uma equipa consolidada, uma equipa estável e sem dúvida nenhuma, é a equipa mais forte, é a equipa paulista, neste momento, o adversário mais desafiante que eventualmente possamos enfrentar. O Clemente Nóbrega. Antônio é um excelente treinador, mostrou caráter ao recusar uma proposta muito melhor do Atlético Mineiro. Pena que a diretoria do Corinthians não está à altura dele. Força, Antônio, é uma observação, aqui não é nenhuma pergunta. O Weber Lima, que é companheiro, repórter, Flávio, por favor, pergunte como é treinar sabendo que um resultado positivo amanhã pode até implicar na interrupção do seu trabalho. Você pensa dessa forma? Não. Eu só vou ao encontro daquilo que consigo controlar, portanto, e essas questões, às vezes pergunto, António, como é que podemos mudar o futebol brasileiro? Eu acho que mudando um bocadinho esse circo que se monta, porque se fôssemos muito mais ao encontro daquilo que é o jogo, fazemos uma análise mais criteriosa, mostrarmos como é que aquela equipa joga, como é que a equipa ataca, como é que a equipa defende, quais eram os espaços que eventualmente nós devíamos ter explorado, quais eram os espaços eventualmente que o adversário nos conseguiu ferir. Isso é muito mais interessante, portanto, mas isto tem a ver com mudanças de mentalidade. E assim, eu não venho para aqui para o Brasil para educar ninguém, portanto, isto é entre aspas, um circo que já estava montado, portanto, e nós vamos nesse caminho. Portanto, isto é o ciclo que existe, é o treinador que chega, depois faz ali meia dúzia de resultados espetaculares, é o antonismo, é o zubeldismo, é o militismo, é o dinizismo, é não sei o quê, depois começa ali uns resultados que já começam a questionar, começa a balançar, para depois que não descansam enquanto não cair, portanto. E depois é evidente que as direções, que têm principalmente clubes de massa e que têm 500 mil conselheiros, que muitas das vezes é só torcedor, acabam por se interromper um caminho, um percurso, porque está sujeito a pressão, portanto, porque não têm convicção daquilo que quer. Porque uma pessoa, quando tem convicção daquilo que quer, segue, portanto. Eu também no Cuiabá tive momentos desafiantes, portanto, só que quem está e quem acompanha o dia-a-dia e quem percebe do jogo e quem percebe do treino e quem percebe do futebol, e eu tinha um presidente que realmente percebia, sabia o caminho, portanto, e muitas das vezes nunca foi o treinador, primeiro até foram os jogadores, portanto. Não, eu só vou ao encontro daquilo que controlo, sei aquilo que eu tenho feito, sei aquilo que eu faço, conheço a minha competência, o meu trabalho, sei quem eu lidero, sei o caminho desafiante que estamos a atravessar, portanto, mas já disse, os objetivos vão ser atingidos, só que é evidente que 11 jogos, uma vitória. Como eu disse, preocupante mas não é desesperador, portanto, mas que claramente que é um jogo importante e decisivo até para aquilo que são as nossas pretensões dentro da competição, que nós queremos, e até repara, é só olhar para
como começou o António, que elenco tinha e que elenco tem hoje. Portanto, eu acabei com 6 meninos dentro do campo. A média de idades que iniciou o jogo foi de 24,2. Depois que os 6 meninos é capaz de ter reduzido para muito menos. Portanto, mais os 2 que jogaram e tiveram que sair, que foi o Wesley e o Léo Maná, que iniciaram, mais os meninos que estiveram no banco e que não entraram. Portanto, é um elenco muito difícil, muito difícil não, é um elenco muito diferente daquele que eu encontrei, porque fomos ao longo do percurso, fomos perdendo jogadores. Portanto, repara, eu já nem queria falar do Rojas, portanto, mas repara, perdemos 2 goleiros, acabamos por perder 2 goleiros, o Cássio e agora o Carlos Miguel. Agora saiu o Fausto Vera. O Maicon por lesão, jogador importante. Fagner por lesão, jogador importante. Até Paulinho saiu, jogador importante. Até sobre o ponto de vista daquilo que são as lideranças, porque depois o grupo pode eventualmente ficar órfão. Portanto, e eram jogadores determinantes. O Fagner ainda é, o Maicon já não volta esta temporada, o Romero e o Félix Torres para a seleção. Portanto, há um naipe, o Pedro Henrique também, portanto, há um naipe, o Yuri, que no último jogo estava suspenso, no último jogo eram 11, portanto, mas é assim, eu trabalho com quem está, com quem quer estar e com quem é comprometido com esta causa, porque aqui, no clube, as pessoas só vão querer-se uma coisa, é resultados, ponto. E muitas das vezes as pessoas não querem saber se nós nos esforçamos, se nós dedicamos, se nós trabalhamos. As pessoas só querem saber se ganhamos ou perdemos. Nem interessa a forma. Até pode ser com um gol contra, levando um amasso. Portanto, as pessoas só querem saber se ganham, perdem ou empate. E muitas das vezes aqui é mais, para jogar no Corinthians, nem é preciso talento, nem é preciso a técnica. Muitas das vezes é preciso a mentalidade e a capacidade emocional de poder suportar a pressão de jogar neste clube. Porque eu disse aos meus jogadores no último jogo foi o seguinte: o carvão e o diamante são feitos da mesma substância. Só que o carvão não aguenta a pressão. E o diamante aguenta a pressão e torna-se valioso. E eu pedi a eles para se tornarem diamantes. Portanto, e nessa perspectiva, são com estes diamantes que eu vou daqui para a frente. Gente que quer, que se entrega à causa, que é comprometida com o clube. O resto pode ir embora. Você ficou claramente irritado. Você, inclusive, aqui está citando muito pouco o nome de jogador, mas você ficou claramente irritado com o Carlos Miguel. Por quê? Porque eu não gostava de entrar em polémica, portanto, há uma questão para mim, mais do que um papel, é a palavra. E a partir desse momento, quem não cumpre, comigo está fora, independentemente do talento e da qualidade e da relação que nós estabelecemos. Mas a palavra para mim tem poder, a palavra é de honra e não cumpriram. Foi um erro liberar o Cássio? Isso é algo que temos que perguntar à diretoria, portanto, que tem que fazer essas... Não partiu de você, né? Não partiu de mim, claramente que não. Para mim o Cássio ficava, portanto, quem é que não quer, qual é o treinador que não quer contar com o Cássio, portanto, e uma equipa começa-se a construir com um grande goleiro, portanto, e nós tínhamos 4, 5 grandes goleiros, portanto, tínhamos o Cássio, tínhamos o Carlos Miguel, temos o Donelli, o Filipe Longo, temos o Cadu, portanto, uma equipa começa-se a construir pela baliza, de trás para a frente, e não, muitas das vezes, nós começamos a construir equipas pelo telhado, e depois só dá borrada. Mais uma pergunta aqui, o Alain Felipe, superchat, diz ele: o Corinthians não tem padrão tático, não triangula a bola, vive de individualidade, não cria jogadas. A única coisa que faz é pressionar em cima. Você concorda com isso? É uma opinião de alguém que vê o jogo de outra forma que eu vejo, respeito, mas não concordo. Como você vê um jogo ideal? Eu sei que você é muito fã do Mourinho, e até pelas suas palavras, aquela coisa, eu vou preservar... Mourinho, Ancelotti.
Esses são técnicos, tem como característica, além do treinamento diferenciado, especial, A gestão. eles preservam muito o grupo. O Mourinho chega a declarar no livro dele que muitas vezes ele criava uma polêmica com a imprensa para tirar o foco dos problemas do clube. Qual é o jogo ideal para você, que é uma pessoa com todos os recursos, todos os cursos da FIFA? O que seria um jogo ideal para você, Antônio? Não, o meu jogo ou um jogo que eu queira ver? O meu jogo. O seu jogo. Não, eu já falei diversas vezes de que eu gosto que as minhas equipas acima sejam equipas equilibradas, portanto, que sejam capazes de ser protagonistas do jogo, de ter bola. Isto é o melhor dos mundos, como é evidente. Nós muitas das vezes jogamos aquilo que o adversário nos deixa jogar. Portanto, é evidente que se tivermos mais recursos humanos, mais capacidade para poder executar aquilo que nós pensamos e que nós treinamos e que nós queremos. Mas o melhor dos mundos é ser uma equipa protagonista, é uma equipa equilibrada sempre no momento da perda da bola, é uma equipa capaz de, no momento da perda, não ficar muito tempo sem ela. Portanto, muitas das vezes não dá, o adversário consegue furar a nossa primeira linha de pressão, é temporizar. Portanto, é sermos uma equipa defensivamente forte, que eu acho que temos sofrido mais do que aquilo que eu esperava, mas muitas das vezes podemos eventualmente não termos os jogadores com essas características para sermos uma equipa sólida em termos defensivos, mas tem muito a ver com esse equilíbrio entre as duas fases. Portanto, sermos uma equipa sólida sob o ponto de vista defensivo e a atacar, sermos uma equipa que consiga ser equilibrada, consiga ferir o adversário, principalmente nos últimos 30 metros, onde temos tido algumas dificuldades. Portanto, mas também não concordo que a equipa não tenha padrão. Basta ir aos treinos e é aquilo que nós trabalhamos. Também portanto, não concordo com isso, não. Portanto, mas é assim, e mais, quem segue os meus trabalhos pode eventualmente as equipas às vezes não conseguirem executar aquilo que querem, mas que há uma coisa que ela tem nas duas fases. São desenhos estáticos claramente identificados. O que você pensa sobre Guardiola? Guardiola é visto como o maior técnico do mundo. Você citou, e aí é questão de gosto realmente, né? Mourinho e Ancelotti. E o Guardiola? O Guardiola é o principal motor da demissão de muitos treinadores. Por quê? Porque quando nós queremos entrar num estilo, muitas das vezes, que aqueles que nós temos à disposição, muitas das vezes, não nos podem possibilitar, acabamos por cometer um erro. Portanto, e nessa perspectiva nós temos que ser extremamente inteligentes para perceber quem é que nós temos. Por exemplo, não fui eu que construí o elenco. Eu tenho que viver com aquilo que eu tenho. Sim. Muitas das vezes temos que nos adaptar às características dos jogadores e não os jogadores adaptarem às nossas, porque há uma coisa que eu nunca vou fazer: colocar o jogador numa posição desconfortável, algo que ele não consegue entregar. Algo que ele não consegue fazer. Porque é que eu vou pedir um determinado comportamento se ele não tem essas características para me oferecer? Portanto, às vezes entramos no contrassenso. Porque é que eu vou querer uma equipa de posse quando não tenho jogadores com essas características? Portanto, e é por isso que eu digo, muitas das vezes o Guardiola é o principal motor da demissão de muitos treinadores, porque muitas das vezes queremos entrar em cópias e muitas das vezes não temos mão de obra, nem conhecimento dessa forma, porque só ele sabe. E nem sei como é que ele treina. Portanto, só ele sabe a sua forma, a sua ideia e sabe executá-la. Da mesma forma que só eu sei a minha e só eu é que sei executá-la. Portanto, é por isso que nós dizemos que é uma identidade própria. Portanto, mas ela não é que seja melhor ou pior que as outras. É aquela que ele acredita. E nessa perspectiva, volto a dizer, o Guardiola pediu uma definição. É o principal motor da demissão de muitos treinadores. Você sabe que na Itália a opinião de que a Itália... Mas é assim. É um expoente máximo daquilo que foi das melhores equipas do mundo, principalmente aquela, hoje o City, como é evidente, mas o Barcelona, principalmente também dos executantes que tinha. Na Itália a opinião, né, muito clara de que a Itália tem problemas para se classificar para mundiais por causa disso, por causa do efeito Guardiola. Porque habitua-se a um estilo que se calhar hoje não tem jogadores que estão preparados, porque isso advém da base. Portanto, falou-se sempre que as equipas da Itália e o futebol italiano é um futebol mais defensivo, mais catenaccio, portanto, e criou-se um estigma nesse futebol, quando se calhar, eventualmente hoje, com o Spalletti já estão a tentar mudar um bocadinho
o seu estilo, mas não deixam de ser equipas que acabam por ser equipas que defendem bem, porque já está no seu ADN, no DNA do jogador italiano, o ter que defender bem, o saber defender bem. Portanto, porque é uma característica que colocaram neles, mas muitas das vezes, se calhar, tem outros jogadores com capacidades para ter outro estilo. Quando você falou, quando eu perguntei o jogo que você gosta, você disse assim, o jogo que eu gostaria, o jogo que eu quero ver. Qual o jogo que você quer ver? Olha, é assim, eu olho muito para o Ancelotti e é para mim um modelo, até de gestão. É um treinador fantástico, portanto, porque se nós formos ver o Real Madrid também não é a melhor equipa do mundo a jogar futebol, portanto, esse leitor ou esse seguidor, ele falou de que vivia de individualidades. Claramente que o Real Madrid é uma equipa que se defende bem e ele claramente assume que dá as informações principalmente mais massivas sobre o ponto de vista defensivo, porque depois deixa sobre o ponto de vista da individualidade eles terem essa criatividade e não castrar esse talento que eles têm, porque muitas das vezes nós percebemos que Real Madrid é Vinícius e Rodrigo, portanto não há muito por onde demorar, muito por onde fugir. Não há situações claramente que são estilos completamente diferentes. Se nós formos ver o estilo do Pep e se formos ver o estilo do Ancelotti, são dois grandes treinadores à sua maneira, portanto, e há uns que gostam mais daquele estilo, outros gostam mais do outro, portanto, não há... Eu gosto dos dois estilos, mas principalmente eu gosto do Carlo Ancelotti, principalmente pela sua forma de ser e de estar, a forma como consegue recrutar aquela gente toda, talentosa toda, quase como um pai, e consegue continuamente atingir aquilo que são os objetivos, não com o melhor futebol do mundo, mas se calhar com a melhor liderança do mundo.